tarde. Eu acho que tem tudo a ver, é legal começar essa fala, porque a gente tem dois jovens empresários, uma jovem ativista da sociedade civil, e eu fui escolhido aqui para falar como um jovem candidato. Sou membro da RAPS, que é uma rede de jovens querendo se engajar na política, e da Fundação Lema, como bolsista aqui, e fui candidato a deputado estadual, distrital no Distrito Federal em 2014, pela Rede de Sustentabilidade, através da nossa filiação democrática no PSB. Eu queria falar um pouco, vou falar depois um pouco, mostrar algumas coisas da campanha, algumas inovações, mas está muito conectado com toda essa dimensão colaborativa. E eu acho que o principal ponto é quem quer entrar na política. Eu lembro um livro do Fernando Henrique, até Jovens na Política, alguma coisa, que a mensagem central é o seguinte: você tem que ter uma causa. Então, se você vai entrar na política, você tem que ter uma causa, tem que ter uma ideia, e é isso que move você. E o que me moveu para a política é a causa da fraternidade como categoria política. E a lógica colaborativa, que é isso. Então, eu traduzo assim: fraternidade é lógica colaborativa. E essa ideia surgiu depois do fim do mestrado, até estava no mestrado, aí tinha lançado minha dissertação nesse livro, eu falei, não, deixa eu botar um pós-fácil aqui, não acadêmico. Quando eu vim para cá, eu queria desenvolver um pouco essas ideias aqui, depois da campanha, mas acabou que o curso ficou muito focado em política pública no muito tempo, mas quero desenvolver ainda isso. Mas o que é essa causa? O ponto de partida é o seguinte: a gente, eu acho, que a gente está passando uma transição de pressupostos competitivos para pressupostos cooperativos. Então, a nossa sociedade, na economia, tem uma grande assumption, tem um grande pressuposto, que é a competição, e a competição é o motor do livre mercado. Na política, a grande assumption é a competição por voto, aquela ideia schumpeteriana de competição por voto. Então, no mercado, que é o capitalismo de livre mercado hoje, e na democracia liberal representativa, o grande pressuposto é a ideia de competição. E a crise é porque a sociedade está mudando, a gente está vendo, para um pressuposto colaborativo, que eu acho que é a ideia da fraternidade. Então, pega um exemplo, por exemplo. A gente tem o PT e o PSDB discutindo a reforma política. O PT defende lista fechada, o PSDB distrital. É diferente na superfície, mas os pressupostos são iguais, que é a ideia de sistema político tradicional, onde os atores políticos são os partidos, o sistema de mediação entre eleitos e eleitores são os votos, e o locus da representação é o parlamento ou o poder executivo. Então, é isso que está em crise no mundo todo. Se a gente pega o Podemos, se a gente pega as crises todas do Occupy em Nova York, em Londres, o Podemos, é crise estrutural. É lógico que a gente tem que fazer uma reforma política no Brasil, mas isso vai resolver no curto prazo. Mas o ponto do diagnóstico é que a crise é muito mais profunda, porque é uma crise dos pressupostos. As juventudes, as novas gerações, os partidos estão em crise em todo lugar do mundo. A política está em crise em todo lugar do mundo. Então precisa fazer reforma política, mas isso resolve no curto prazo. A crise é muito mais e é muito estrutural. E eu acho que a gente tem que transitar para uma nova utopia. Eu acho que a fraternidade é esse espaço de nova utopia e reformas institucionais nessa direção. Esse é o vídeo que estava uma base conceitual dessa campanha de deputado em Brasília. Eu acho que ela resume bem um pouco o que eu queria passar para vocês darem uma olhada. Política. Você também acha que a crise atual da política é mais profunda do que parece? Claro. Hoje vivemos uma grande crise do sistema representativo em todo o mundo. E no Brasil não é diferente. O sistema beneficia os políticos e pouco se importa com os cidadãos. As pessoas não querem mais intermediações, elas querem poder de decisão. Existe um sentimento generalizado de rejeição à política, o que é bem ruim. Por que as coisas não mudam, então? Porque nenhuma mudança real ocorre sem uma grande cultura. Por exemplo, a modernidade proclamou 3 grandes ideais políticos: a liberdade, a igualdade e a fraternidade. A liberdade foi o ideal que sustentou o liberalismo e o neoliberalismo. E a igualdade deu base ao socialismo. E por que isso não funciona mais?
Porque esses modelos ficaram presos no século XX. Por um lado, não conseguiram implementar a justiça social que o século XIX exigia. Por outro lado, não previram os desafios da sustentabilidade do século XXI. Mas e aí? E aí, que nenhum sistema foi construído tendo como base o ideal da fraternidade, que se tornou o elo perdido dos ideais políticos. E o que isso tem a ver com o momento em que vivemos? Tem tudo a ver. Fraternidade é colaboração, que é o que marca a sociedade em rede horizontal do nosso século. Só com ela teremos um desenvolvimento justo e sustentável. Ah, entendi. Então, fraternidade é lógica colaborativa, a utopia do futuro. Isso aí. Aqui em Brasília, por exemplo, experiências como o piquenique, o isoporzinho e o cinema na rua nada mais são do que exemplos da colaboração na prática. Mostra o desejo da sociedade de se encontrar no espaço público. É o momento de resgatar os sonhos, ocupar a cidade, ocupar a política. Só assim, a cidade deixará de ser o lugar do medo e passará a ser o espaço do encontro. Essa lógica colaborativa precisa invadir a política, fazendo dela um espaço de valores. Mas de que jeito? Tem jeito, devolvendo o poder de decisão aos cidadãos. Propomos, por exemplo, que as decisões do nosso mandato legislativo sejam tomadas a partir da participação online e presencial dos eleitores. Somos uma candidatura colaborativa a deputado distrital. Queremos abrir o código da política, fazendo uma política de código aberto. Ah, então vocês querem ser um vírus no sistema operacional da política atual. Isso mesmo, eliminar as intermediações entre a sociedade e as decisões do poder público. Nosso mandato se propõe a ser laboratório da política colaborativa, verdadeira experiência da democracia digital do século XXI e do resgate da cidade como local de encontro. Então, é que eu acho que resume bem, esse vídeo foi um dos vídeos da campanha. E tem tudo a ver com o que foi debatido aqui, porque foi um grande debate. Uma das nossas propostas, vindas do Partido Pirata, era que todas as decisões do mandato fossem tomadas por um aplicativo. É lógico que isso é super polêmico, que perde essa dimensão deliberativa. Mas o que a gente quis é falar, está tão inconsistente o sistema, ninguém acredita mais em política, só com uma solução radical a gente vai resgatar um contato. É polêmico, depois a gente botou presencial e digital. Mas o ponto é, esse modelo político de parlamento, executivo, judiciário, tem 400 anos, e a ideia de partidos políticos, isso é histórico, isso está em crise. Todos os movimentos que a gente vê ao redor do mundo mostram uma crise. Não é normal, mesmo que não seja isso, quando você vê Sanders e Trump nos Estados Unidos, Corbyn aqui, não é esse o debate, mas a minha visão é que isso está indo para um extremo porque as pessoas ainda não sabem como vai ser o futuro, mas isso já não aceita. Então a gente está nesse momento que esse modelo não gera mais o output da legitimidade, mas o novo sistema ainda não nasceu. São tempos interessantes para viver. Mas, então, eu acho que a gente tem duas ideias que eu acho que a gente tem que trazer para a política. Então, no nível teórico, é consolidar uma grande nova utopia, como foi a igualdade e a liberdade. A gente não tem mais a utopia do socialismo, mas do liberalismo. Mas tem que ser uma utopia pautada em lógica colaborativa. E acha que o melhor framework para isso é a fraternidade. Que não pode ficar na dimensão religiosa ou moral como ela ficou. Ela nasceu com a Revolução Francesa e ela precisa ser resgatada em novas bases, que é isso da sociedade digital em rede que a gente está vivendo. Então esse é o grande guarda-chuva. Institucionalmente, é fazer reformas institucionais que promovam comportamentos cooperativos. Então as instituições na ciência política, isso é claro, são as regras do jogo que criam incentivos e moldam comportamentos dos atores. Você pode ter regras do jogo que promovam competição e regras do jogo que promovam colaboração. Eu acho que a linha geral das grandes reformas tem que ser um conjunto de reformas que promovam a colaboração, porque esse é o que gera legitimidade na sociedade que a gente tem. Então, a grande transição tem que ser de um pressuposto competitivo para um pressuposto cooperativo. Porque a sociedade está mudando, como a gente teve a transição da Idade Média para a Idade Moderna, e o tipo de sociedade, as transformações que gerou a necessidade do contratualismo, do Estado moderno, do sistema representativo. A gente está vivendo uma transição e a gente precisa de uma nova forma de criar legitimidade para a decisão.
Não faz sentido para uma geração que decide tudo no smartphone, você falar para ela que eu vou dar o voto da soberania dela para um representante, e esse representante vai representar, ele vai controlar e tentar minimizar os déficits de accountability. Não se aceita mais isso no voto geracional. E se tentar consertar o sistema por aí, ele não vai gerar, e a crise vai ser permanente. Então, o ponto é que tem um lado conjuntural, mas tem um lado estrutural. E como a gente começa a ir nessa direção de tentar atacar as causas da crise. Então, a gente é isso, tem uma sociedade em rede, que a gente vê isso, a economia colaborativa, Airbnb, a gente tem o Wikipedia, as pessoas entram no Wikipedia, colaboram para formar o conhecimento. As pessoas entram no TripAdvisor e colaboram sem nenhum interesse para falar, ou direto pelo menos, para falar e fazer recomendações. Então, toda a lógica da sociedade em rede, dos novos modelos de negócio, é colaborativa. A economia está transitando isso. Google, Facebook não tinham há 20 anos atrás. Então, isso vai ser a grande revolução da economia. Economia colaborativa. É o grande debate do futuro. E como resgatar esse debate para a arena política? Então, eu acho que essa, por exemplo, é a minha causa que me trouxe para a política e que a gente está nessa transição. Então, para terminar, tem duas... A gente tentou fazer isso na campanha, eu vou mostrar 2 vídeos. Tinha 2 símbolos dessa campanha em Brasília. A gente fez uma combina, que era uma Kombi aberta com teto solar, foi barato. A gente viajava os locais e queria ocupar a cidade. Era essa coisa da reforma urbana, ocupar a cidade, ocupar o espaço público para não ser o espaço do medo, mas o espaço do encontro, da colaboração. E outro, a gente tentou atacar o problema da falta de confiança nos políticos, fazendo um reality show de campanha. Cada semana botava todos os bastidores da campanha para tentar resgatar um diálogo de transparência radical e achar que, ainda mais uma campanha para o Bolsonaro, se chegava com ideia, ninguém debate ideia, ainda mais para o deputado local, é um desastre. Você chega querendo falar suas ideias, o voto é muito ligado a quem você é, quem te apresentou, etc. E a gente tentava, então, primeiro resgatar a confiança, e a pessoa vê você de uma forma mais humana, e em cima disso, fazer um debate das ideias. Então, eu vou mostrar 2 vídeos, parte do reality show, que foi também sobre essa experiência estrutural. Isso daqui é um dia que a gente tentou fazer, a gravação era da coligação com a Marina, e tentou fazer... Candidatura a gênero é muito difícil de fazer. Eu sabia que Marina ia estar aqui, e a gente queria conseguir que ela entrasse na combina, que ela fizesse parte, que ela pudesse falar com o João, gravasse, tivesse foto, etc. Deixa eu apresentar a combina. Já tinha falado da Kombi, já sabia, mas ainda não tinha conhecido pessoalmente. Marina, essa única Kombi do mundo do teto solar. Foi inspirado em você no Acre, a gente fez o teto solar. E aqui só entra esse lado. Só aqui é a Kombi geradora. Entra aí, Rodrigo. Porque é para o programa eleitoral. A renovação da política exige criatividade, compromisso e disposição para a mudança. E Brasília combina com a mudança e João Francisco combina com você. João 4061, André Lima. 0-0. João 40061. Aí a gente tira uma foto. Olha, André. Foi inspirada na sua primeira, foi um negócio do ar, né? Botaram para trás. E o trabalho era no Brasília. Era o Marina Mó. Mas era Kombi também, Marina? O que Não, era? era uma Brasília. Era uma Brasília. Não era amarelo. Era a ligação da Marina com Brasília. Oi, Cristóvão. Quer tirar uma foto aqui, pessoal? Entra aqui na Kombi. Mas a ideia é o seguinte, o pessoal não aguenta mais esses vídeos chapa branca, você chega, a minha ideia é essa. Então a gente quis resgatar a confiança através de os bastidores. Então a gente sempre mostrou os bastidores da campanha. E um outro desse foi um pouco dessa experiência no estrutural, que a maior favela é a maior lixão da América Latina, ainda não é um aterro sanitário. É menos de 20 minutos da esplanada dos ministérios.
Então, quando eu estava nessa transição de querer ir para a política, eu venho dessa formação de comunidade básica e sempre tive essa vontade, inspirada experiência para Beto, outras, de passar um tempo numa comunidade local. E teve alguns aprendizados, e isso, a principal foi como a pobreza era invisível. E foi um pouco esse discernimento, isso foi um outro episódio de outra semana, para dar. Eu acho que a cabeça pensa a partir de onde os pés pisam. Então, uma frase do Paulo Freire. Você sabe os problemas. Você viveu esses problemas, você sabe quanto é difícil as pessoas verem. Sempre tive vontade de morar na favela por um tempo. Não para a vida toda, para não fazer o elogio da pobreza. Acho que a pobreza tem que ser superada, não elogiada. Existia uma dúvida e um cuidado, um receio, na verdade, da nossa parte, de como seria entendida a ida do João lá. Porque o João morou lá 1 ano e meio, fez um trabalho numa época que ele não pensava em ser candidato. Ele foi morar lá porque ele acredita que é preciso entender o que acontece num local de pobreza para tentar mudar o que está posto. E tinha um receio de que isso fosse entendido como um oportunismo. Eu morava aqui, ó, dá uma olhada. Aqui, entre a colheita do supermercado, o metro da panificadora, é onde eu morava. Então, mas isso tem outro, mas o tempo aqui está curto. Mas, basicamente, aí eu queria trazer porque eu acho que a gente tem que se engajar na política, o Molon falou isso um pouco antes. Esse é um problema ético no Brasil que a gente não pode naturalizar. A gente tem um nível de pobreza e de desigualdade que a gente tem no Brasil que é absurdo. E dessa experiência toda, o maior aprendizado foi a invisibilidade da pobreza. As pessoas não enxergam a pobreza no país. Então, minha grande preocupação, a gente ficou lá um tempo, eu já era servidor federal, então a gente fazia encontros, levava os servidores da política pública, fazia um voluntariado, mas só para essas pessoas verem que isso existe e elas voltam. O problema da pobreza é que as pessoas não enxergam. É isso, as pessoas não enxergam. Não é uma questão de maldade, talvez, as pessoas não enxergam. E o nível de pobreza que a gente tem de violação dos direitos humanos nisso, a gente está do lado do poder central. E você tem pessoas em condições absolutamente deploráveis, sem saneamento básico, sem nada. E a gente naturaliza e fala que isso vai mudar no longo prazo. Então, eu acho assim, o primeiro ponto é que a gente tem, se quiser entrar na política no Brasil, a gente tem que resolver isso com urgência. Não dá para achar que é natural. O problema é ético. A gente tem pessoas sem condições de sobrevivência, sem ter que comer, sem ter água tratada no século XXI. Então, isso eu acho que é a marca principal. E a outra, eu acho que toda forma de conexão tem os dois polos do Brasil. Esse é o tal da Belíndia, né? A gente ainda tem uma parte extremamente pobre. Isso é um compromisso ético que a gente tem que mudar por uma questão de identificar o outro como ser humano. Não tem condições de seguir. Agora, a gente tem que ter a ponta também, essa coisa da revolução digital que está acontecendo, e a gente tem que resgatar as novas gerações para a política através disso. Então, basicamente, a ideia central era essa fraternidade, a colaboração, e que eu acho que foi muito debatido isso aqui, o pessoal da Lava Jato, foi muito bom, porque o problema da corrupção hoje é um problema que você tira recursos para superar isso. E você precisa atrair os melhores quadros para a política. E hoje, a minha geração, eu vejo, dos meus amigos, ninguém quer ir para a política. Todo mundo quer ir para a iniciativa privada, ou para algum alto posto na administração pública, para alguma responsabilidade, mas ninguém quer ir para a política. Porque eu me lembro, entregando o panfleto 3 horas da manhã num bar em Brasília, um indivíduo rasga na minha frente, fala, é campanha, é política, joga na minha cara. Porque o descrédito está enorme. Então, isso não pode. Então, a gente tem que reformar as instituições para criar uma estrutura de incentivo que os melhores quadros queiram vir para a política e a gente possa transformar. Obrigado.